Eu sou americano e seja bem-vindo ao Mundo Offshore. Mais uma vez com a querida Stephanie. Eu acho que não precisa nem se aproveitar. Mas, Stephanie, agora eu vou apresentar o Baguera para vocês. Ó. Tá aqui Baguera? O tempo todo. Baguera. Eu sou nerdão. Lobo. Eu sou nerdão. Eu sei, eu ia falar do Mogli mesmo. Caramba, que maneiro. Vem cá, meu filho, para você se apresentar pro povo. Vem. Ei, pessoal. Coisa linda. Com quem que ele agora fica desce, quando... Bora, desce. Com quem que ele fica quando você embarca? Com meu pai e meu irmão. Ou com meu marido. Tanto faz. Nossa, o coração deve... Nossa. Mas eu recebo foto todo dia. Ele fica mal? Ele fica depressivo quando você não está em casa? Cara, é muito engraçado. Quando a gente começa a se movimentar para embarcar, ele sabe. Então, assim, deita do lado da mala, em cima da mala, dentro da mala. No dia de eu ir, vai na rodoviária, no aeroporto, aí fica com aquela carinha assim. Mas ele ama, assim, ele é do meu marido, na verdade, desde presente, né? E meu pai, ele também adora. Então, assim, ele fica muito bonzinho também. E ele é um lorde. Hoje nós vamos conversar sobre as profissões da área de hotelaria a bordo. Ninguém melhor do que essa profissional que passou pela hotelaria marítima e agora está na hotelaria offshore, voltou para a hotelaria offshore, começou na marítima, começou na offshore, foi para a marítima. Para quem não viu ainda, veja o primeiro vídeo. Veja o primeiro vídeo se você vai entender. Stephanie, qual é... As pessoas te procuram sempre... A mesma coisa aqui. Como é que eu faço para trabalhar embarcado? O pessoal te pergunta muito sobre isso. Então, muito. É assim... Aí depende de quem está procurando, né? Se for nutricionista, dou aqueles conselhos. Se for taifeiro, se for cozinha, né? Alguma outra coisa, a gente vai dando as ideias, né? Dando as dicas, o que pode fazer de melhor. Se for nutricionista, assim, o que eu sempre falo é foco no inglês, principalmente. Passar por cozinha industrial, uma cozinha mais robusta, tentar umas empresas maiores. Se for taifeiro, curso de taifeiro, não falta. Tem Vitória, tem Campos, tem Macaé, tem para todo lado. Cozinheiro, aí já tem que ter experiência de cozinha, em carteira, né? MacGyver. Tem vários cursos em detalhes, assim, que eu não lembro de cabeça. Mas, primeiro de tudo, tem que ter experiência, né, em elétrica e mecânica geral, assim, né, como faz tudo no geral. Mas, gente, todas essas experiências que eu estou citando é carteira. Não adianta ser, assim, só... Eu consertei o chuveiro da minha avó, vale? Não adianta. Assim, declaração até eu faço para o americano, entendeu? Falando que ele sabe cozinhar. Mas na hora que vai contratar a bordo, não é com você, correto? Não. Você é o pessoal do RH da empresa. Isso. Mas, por exemplo, o MacGyver eu acho legal a gente começar falando do MacGyver, que é uma profissão que só tem na área offshore. Tá, gente? Não tem outro lugar. O MacGyver é literalmente o faz tudo da hotelaria. Isso. Dentro ali dos camarotes, da cozinha, o MacGyver. Se for uma coisa que é 220, MacGyver. 440 já vai puxar para o lado da manutenção da plataforma. Se for um equipamento industrial grande, um forno industrial grande, vai puxar... me corrija se eu estiver errado, tá, Stephanie? Não, tá certo. Porque eu trabalho com planejamento de manutenção e também trabalho a bordo. Então, quando o forno deu ruim, compra outro? Dependendo da empresa, sim. Dependendo se for Petrobras, não. Tem que consertar. Não. Petrobras, tudo uma mendigada, rapaz. É um pessoal... Tudo depende da plataforma, mas o normal dos peroba é estar na mendigaria. De, tipo, vamos lá consertar, vamos fazer um bem bolado. Então, nessa hora, não entra o MacGyver. Quantos MacGyver já passaram na tua vida? Então, nos meus primeiros barcos não tinha reparador, eram plataformas estrangeiras, aí toda e qualquer manutenção eu pegava o telefonezinho, né? Aí é a equipe de bordo. Para o pessoal de bordo, exato. No contrato que eu estou hoje tem reparador, né? E assim, eu tenho um anjo que até acabou de me abandonar. Eu desci de férias, ele desceu de férias junto comigo, e ele foi embora para os Estados Unidos, Juliano.
me abandonou. Parabéns, querido, parabéns. Ele é excepcional, assim, que eu não entendia nada de manutenção, eu nunca tive que mexer, então, assim, o Juliano, qualquer dúvida. Aí teve um período que a gente ficou invertido de escala, que aconteceram umas coisas, inverteu uma escala dele, eu tava com outro reparador. E assim, eu confio muito no Juliano, então eu pegava, mandava mensagenzinha, ele é muito solícito, então eu mandava mensagenzinha para dar aquela confirmada, não tem? Mas assim, passaram 2 no geral, e um ferista, né? Vamos botar assim, nesses últimos 2 anos. Então, eu ia falar sobre isso porque o pessoal que trabalha com manutenção na hotelaria tem uma longevidade maior do que as outras funções, algumas outras funções, pois é difícil você encontrar uma pessoa que faz tudo. E outra, tá, gente? Eu posso estar coberto de erro aqui, em vez de coberto de razão. A hotelaria é uma das funções com o maior número de rotatividade nas funções de entrada, pois a galera vai pegando experiência para trabalhar no offshore, se qualifica em outras funções e mete o pé. Qual é a principal diferença, por exemplo, da pessoa que trabalha como taifeiro numa embarcação no PLSV e taifeiro que trabalha no offshore? Qual a diferença de qualificação, Stephanie? De qualificação, não vejo grande diferença, não. Assim, no geral, nos PLSV a gente não tem o governança e nas plataformas a gente costuma ter, né, o governança, que é a figura que lidera os taifeiros, né? Então, assim, mas de qualificação de fato, não. Para trabalhar no PLSV tem que ter carteira marítima, sendo Depende. Depende. No barco que eu trabalhei, eu tinha que ter um taifeiro marítimo e um cozinheiro marítimo. Então, o restante da equipe não precisava ser marítimo. Então, era pago mínimo, né? Pessoal que quer trabalhar como cozinheiro marítimo e taifeiro marítimo tem que esperar o prepom, ou se não fazer um curso, que existem cursos privados da área, mas você tem, normal, faz o prepom, espera o prepom para se qualificar e pegar sua CIR. Pessoal que não é marítimo, qual a qualificação que pede para taifeiro? Curso de taifeiro, né? É obrigatório, Stephanie, ou não? Sim, o curso hoje é obrigatório? O curso é. CBSP é HILT, né? Padrão. Muitas empresas agora estão pedindo THILT, muitas. Que não faz a mínima diferença essa porcaria, mas tudo bem. 2, 3 anos atrás eu fiz o THILT, porque a empresa pediu. Só por isso, né? Você sabe a diferença do T, né? O T. É Tropical HILT. Quer dizer, então faz o Tropical HILT, aí você vai trabalhar na empresa e está pedindo o HILT. Não fiz o Tropical, fiz o HILT. Qual é a diferença? É o T. É a mesma coisa, a mesma bosta. Meu Deus do céu. Em tropical, a gente está em tropical, cara. Você trabalhou em barco. Você estava falando que trabalhou também com pessoal estrangeiro, correto? Sim. Qual é a diferença da hotelaria para quem trabalha com estrangeiro e da hotelaria para quem trabalha com brasileiro? Tem alguma diferença? Tem alguns feelings que a gente tem que ir pegando, assim. O cozinheiro e o taifeiro, ele precisa falar inglês? Não, quem precisa sou eu, né? A líder. Ok. Para interagir. O capitão, os meus 2 capitães, por exemplo, do último barco eram estrangeiros, os OIM também. Então, assim, como é que eu vou interagir com o dono, né, do barraco sem saber falar? Não, então, beleza. Tudo eu teria que ter algum tradutor ali no meio e a coisa não vai assim, né? Eu trabalhei com um grande amigo, um abraço, Alex, queridão, profissional demais, era da hotelaria, se qualificou e depois hoje ele é safety officer numa empresa de Mônaco. Caraca. Tem um rapaz, numa das empresas que eu trabalhei, que ele era da produção, supervisor de produção, e ele foi taifeiro, inclusive da empresa que eu estava na época lá. Os 2 radiooperadores que a gente, o Jackson, querido Mr. Jack e o Mr. D, o Douglas, eles começaram na hotelaria. Tem muitos, né, radiooperadores que começaram na hotelaria, porque os radiooperadores eram da hotelaria por um bom período. Que massa! Olha, se eu estou esquecendo, um abraço para todo mundo lá da unidade da Stephanie, tá? Da minha meia.
Um abraço para todo mundo. Se tudo der certo, eu devo estar pulando de unidade em unidade aqui, tanto da Petrobras quanto outro. Estão fazendo um acordo aí para eu visitar todas as unidades do país. Deus me livre, meu Deus, se isso der certo, vai ser. Ah, meu Deus, eu vou rodar para caramba. Cozinheiro, Stephanie. É interessante falar sobre isso. Tem um curso de formação, pois a pessoa entra como taifeira, ela não vai direto para a cozinha, ou vai para governança, ou vai para arrumar casario. Como é definido isso? O cara entrou, primeira vez, chegou. Então, taifeiro, né? Chegou um taifeiro para mim hoje. Ele chega generalista, né? Digamos assim. Então, ele pode ir para arrumador de quartos, né? Digamos assim. Esse arrumador, ele pode, né? Dependendo do piso em que ele fica. Ele vai limpar escritório. Então, assim, no curso, eles fazem tudo isso. Limpam o escritório, ensina a limpar do teto ao chão, né? De quarto, camarote, banheiro. Pia, ele pode ir para pia também, né? Se for mais aptidão. A gente tenta pegar um feeling da pessoa ali no momento, para ver onde é que ele se encaixa mais e a necessidade da unidade. Mas, assim, se eu sou taifeiro, eu posso ir para qualquer um dos setores que me caibam. Então, assim, pode ser que eu vá limpar o deck da academia dos vestiários, pode ser que eu fique na pia, pode ser que no meio do meu embarque precise mudar e, vamos supor, que seja um PLSV. Eu tenho que fazer a parte do passadiço e do camarote dos gringos. Então, assim, é permeável. Eles não são amarrados a uma função. Existe não sei se existe ainda, né? Mas já existiu a função pieiro, né? Que é um taifeiro pieiro. E estava escrito, me contaram que estava escrito na carteira da pessoa pieiro. Não sei se... Eu não sei se isso é verdade ou se eles aplicaram uma piada em você. Enfim. Mas o cara pode atuar em qualquer uma das áreas que cabe dentro do taifeiro. Tem grau? Por exemplo, entrou taifeiro, depois saloneiro taifeiro é a mesma coisa ou salário diferente? Não é. Então, o que acontece? No lado do casarinho... o taifeiro, pro lado do casario, ele pode ser a governança. Pro lado da cozinha, tipo assim, ele pode ser saloneiro, só que para ser saloneiro ele tem que ter o curso de saloneiro e tem que já ter trabalhado como garçom ou algo similar, entendeu? Então, assim, pode ser sim que um taifeiro venha a ser saloneiro e, né, faça um outro trajeto. Mas, no geral, ele é contratado como saloneiro e vai escalonando dentro da cozinha, entendeu? Que bacana. Eu tive a grata satisfação também, porque tem muito tempo de água, né? A gente tem tanto tempo a bordo, que vê muita gente que entra, vai para ser saloneiro, não sabia que precisava ter essas coisas. Olha, a galera vai votando. A galera entra para ser saloneiro, já com curso de gastronomia, e lá dentro, porque isso acontece. Nunca aconteceu com a Stephanie. Bicho, você é uma mulher abençoada. Muitas vezes, ainda mais na pandemia, apareceram lá as pessoas com talento. Com certeza. O cozinheiro que não subiu por conta de dar positivo, aí o saloneiro apareceu lá, o chefe, masterchef, e por aí vai. Acontece muito. Aconteceu já isso com você? Sim. Na pandemia, então, a gente tem até um dos nossos taifeiros, o Fábio, que ele deu show assim, de padeiro e deu show como governança. Assim, o cara atuava, né? Faltava fulano, Fábio. Faltava ciclano, Fábio. E o Fernando também, que o Fernando a gente botava para tudo quanto era lado. Então, assim, os meninos mesmo mostraram que vieram e agora as promoções estão saindo deles, assim. Agora que acalmou um pouquinho da pandemia, né? A gente está conseguindo promover todo mundo. Todo mundo que deu esse gás nas empresas está sendo promovido. Que massa! Isso aí que é legal de falar, tá vendo, gente? Não tem jeito, né? Profissionalismo tá aí para mostrar. Para você, qual é o profissional mais complicado de contratar? Eu ia perguntar de cozinheiro, porque é o seguinte, o cozinheiro, o chefe de cozinha e o cozinheiro são profissões diferentes, correto? Atuam em momentos diferentes dentro da cozinha. E eu acho, isso é que eu estou chutando só para causar polêmica, que o chefe de cozinha é o profissional mais complicado, porque é a hora que a nutricionista está dando
o poder, olha, cara, confio em você, toma. Porque na hora que der alguma coisa com você, é ele que vai assumir a bagaça toda. Abaixo de mim é ele. Abaixo de mim é ele. Eu acredito que seja o mais complicado de contratar, porque se você não contratar um cara que é no teu molde, porque, né, como é que faz a contratação de um chefe de cozinha? Primeiro ele entra como cozinheiro, né? Usualmente o cara vai subindo, né? Porque é muito difícil você vir como chefe já, né? Geralmente é o cara que foi saloneiro, foi ajudante de cozinha, cozinheiro da noite e chegou a chefe, né? Porque eles conhecem o processo de uma forma que a gente, como nutricionista, de verdade, a gente conhece o procedimento. A execução, eles dão show, assim, e eles sabem os procedimentos de cabo a rabo também. É complicado treinar, porque o cara que chega, não adianta, o cara pode falar que tem experiência de 40 anos. Eu trabalho com um brother lá, o Flávio, um abraço pro Flávio, que já tinha muita experiência. Quando chegou a bordo, ele falou, rapaz, vou ter que me reinventar. Porque... Cada unidade é uma unidade. O cara aprendeu tudo de novo, Flávio. Qual é o perfil do profissional? Quais os cursos que tem que ter para aparecer? Bom, ele tem que ser cozinheiro, né? Tem que ter boas práticas, manipulação de alimentos, o basicão, né? CBSP, HILT, experiência. Mas, assim, duas coisas que eu acho que são chave. Proatividade, liderança. Que eu acho que isso aí é o chave, assim. E boa vontade, claro, porque, assim, não adianta o cara chegar achando que já sabe tudo. O saloneiro pode ter uma ideia ali para ele que vai, assim, mudar a cozinha dele, um posicionamento de rampa que favorece ele. A própria nutricionista que seja o primeiro embarque dela, todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, né? Assim, então, assim, não ser soberbo, né? Acho que esse é a chave. Eu acho bacana a gente lembrar aqui que foi vocês da hotelaria foram que mais trabalharam de longe na pandemia. Eu gostaria de falar até que trabalhar em equipe é uma porcaria, porque você está ali, não é uma equipe gigante, é uma equipe que virou a tua família. Então você tem tanta discussão picuinha, besta mesmo, pegou meu chinelo, meu Deus do céu, o cara roubou meu travesseiro aqui sem eu ver. E é muito, muito doido essa coisa que você, como nutricionista, está trabalhando como nutricionista, tem que ser mãe, irmã, e eu acho que é uma das piores coisas quando você tem que mandar alguém embora. É complicado. E acontece. Então, eu falo que a empatia é uma via de mão dupla, porque todo mundo tem que ter empatia daquele cara que trabalha lá embaixo, mas você tem que ter empatia da chefia, que a chefia não está fazendo as coisas da cabeça dela, porque é também mandado e é cobrado. Então, quando acontece alguma coisa... Isso ninguém lembra, tá, Stephanie? Eu estou falando aqui, ninguém lembra. A empatia tem que ser com o funcionário, mas a chefia também é funcionário, não é dono da empresa. Eu gostaria que todo mundo entendesse que o pessoal da hotelaria trabalhou com efetivo reduzido em todas as unidades do país e trabalhou muito mais por conta da pandemia. Por favor, Stephanie, manda um abraço e fala o nome de todo mundo da sua equipe aí. Bom, um abraço para todos os meus meninos, né? Eu falo que eles são meus filhos, né? Porque, nossa, a gente... tem que ser muita união, gente, porque com os protocolos de Covid a bordo, amarrou muito a nossa vida. Assim, e mudava toda hora. Muda, toda hora. Tem uma enfermeira que ela até brinca, que ela fala que ela nem procura mais saber na folga, que quando ela chega, ela lê tudo de novo. Porque incluiu tal, tirou tal, então assim, é melhor ler tudo de novo, aí embarque novo, tudo novo, de novo. Então toda vez que a gente embarca tem uma novidade, e assim, nunca diminuindo, tá? É sempre acrescentando alguma coisa. Então, assim, os meninos, a boa vontade deles, assim, a união, porque acontecia muito assim, eles dividem camarote, então suponhamos que um desse positivo, por mais que os G-Plots tenham movimentado os camarotes o máximo para ninguém da mesma equipe ficar no mesmo camarote,
acontecia de 2 terem vindo no mesmo carro, ou sentaram próximos, ou alguma coisa, e acabou se contaminando. Então, às vezes, a gente tinha uma baixa, o meu back chegou a trabalhar de uma equipe de 18 com 12 pessoas, né? Então, assim, eu cheguei a trabalhar também com 14 pessoas, e a gente se virando uns 30 mesmo para fazer a coisa andar. Então, assim, a união dos meninos nesse momento fez muita diferença. E, assim, eu bato muito na tecla com eles de que o supervisor não vai conseguir produzir petróleo se eles não tiverem lavado a roupinha do supervisor, né? Isso é um exemplo bem básico, mas se não tiver feito a comida para ele. Então, assim, às vezes eles se sentem desvalorizados. Mas eu falo para eles que eles são a base de tudo ali, né? E, assim, eu tento mostrar para eles o tempo inteiro que eles são... Sem eles, nada existe ali, não importa. Então, assim... Um beijo para cada um, não vou citar nome por nome, porque eu pego as 2 equipes, entendeu? São, sei lá, de 36 pessoas, mais ou menos, né? Fora os que rodam. Então, se eu citar, eu vou acabar esquecendo, vai ficar magoado. Mas eu vou mandar em especial um beijão, né? Assim, para os meus 2 chefes de cozinha, meus 2 governanças, porque sem eles eu não sou ninguém. Então, assim, um beijão para o Alexandre, para o Marcão, meus 2 chefes de cozinha, para o Cristóvão e para o Gil, que assim, ó... Sem vocês, não tem Stephanie. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Eu já falei para você se inscrever no canal Mundo Offshore, compartilhe isso aqui com quem você acha que vai aproveitar, porque isso aqui é ouro, não existe esse tipo de informação no mundo, por isso que a gente criou o Mundo Offshore, para ajudar as pessoas do jeito que ninguém nunca nos ajudou. Estou falando de mim, porque quando eu comecei não tinha internet. Uma coisa absurda falar, mas existia uma época no mundo que não tinha internet. Então, a gente tinha que aprender de algum jeito. E eu já convidei a Stephanie, quem não está sabendo, estou falando agora, vou entrevistar a Stephanie ao vivo. Vamos. E, por favor, quem quiser, entre em contato aqui com o comercial @mundooffshore.com para marcar a entrevista. A gente, toda terça-feira, a gente tem o nosso bate-papo no estúdio. Mas você vai ver, você vai gostar do estúdio, Stephanie. Vai ser legal o bate-papo. Se seu marido tiver de folga aqui, né? Tiver aqui ainda, já leva ele também, para a gente conversar sobre isso. Bom, vou levar. Na próxima folga ele tá aí. Sou americano e esse é o Mundo Offshore.